Terminamos com a espiritualidade para darmos início à nossa palestra pública. O som tá bom? Não? Tá baixo? Tá melhor? Tá? E estamos aqui com o nosso amigo Neil. Ele irá nos falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém chegando à casa pela primeira vez? Não? Tudo bem. Eu começo num preparo do livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o livro chamado Vinha de Luz. Baixo ainda? E agora... Melhorou? Tá. Então, vamos lá. Que faremos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam um monstruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitadamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava, no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhes as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que, após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, após esse preparo, eu convido a todos, aqueles que quiserem, a fecharem seus olhos para nos conectarmos aqui com essa espiritualidade amiga que nos cerca com seu amor e com a sua luz. E agradecermos por termos chegado, agradecermos por esse momento importante de reflexão, de cura, de tratamento. Que essas energias cheguem fundo no nosso irmão Neil, amparando-lhe para que ele possa passar a mensagem necessária que todos nós aqui presentes, encarnados e encarnados, precisamos. Que seja feita sempre a vontade do nosso Mestre, do nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus. Leia meu volume.
nós. Boa noite a todos. É com um grande prazer que estou aqui, né, a convite da casa, mais uma vez, tendo essa oportunidade, né, de desenvolver um estudo na qual procurei assim, caprichar ao máximo, que é um tema que fugir um pouco dos outros estudos que eu vinha fazendo. Então, mais um desafio, né, para nós. E eu resolvi falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. É um tema... Sim, é um assunto que a gente pode matar em segundos, né, em minutos, né, falando, a missão é essa, assim, 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 assado. Mas vamos dar uma busca, né, sobre a questão da inteligência, né, sobre a questão do caráter moral, que nós vamos ver isso bastante, né, sobre o que impede, né, desse progresso, né, dessa evolução, que é o orgulho, que também vamos falar. E como o Espiritismo é ciência, religião e filosofia, eu tentei colocar aqui na apresentação, né, esses pontos para fazermos esse estudo. Então, missão do homem inteligente na Terra, né? Nós vamos começar falando sobre a inteligência, né? Vamos dar uma passada rápida, né, sobre a inteligência. Então nós vamos ver que inteligência nós temos a filosófica, que é a capacidade de discernimento, autocontrole e fundamentalmente a habilidade de compreender a essência das coisas para fazer boas escolhas na vida. Ou seja, é mais a compreensão, né, das coisas, né? A palavra inteligência deriva do latim intus legere, que significa ler dentro ou escolher dentro. Portanto, é a capacidade de enxergar além das aparências, compreendendo a essência oculta das situações, né? Então essa aí é a vertente filosófica, né? E agora vamos passar. Tem mais aqui. A filosofia diferencia o conhecimento, que é o acúmulo de dados, de inteligência, que é a capacidade de usar esse conhecimento de forma sábia, positiva, né? Diremos assim. Vamos à científica agora. É definida de forma ampla como a capacidade mental geral que envolve habilidades de raciocínio, planejamento, resolução de problemas, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas e aprendizado rápido, especialmente a partir da experiência. Vocês veem que da científica e da filosófica já existe uma boa diferença, né? E ela não é vista como uma habilidade isolada, né, mas sim como um conjunto de funções cognitivas que permitem ao indivíduo adaptar-se a novos ambientes e situações, né? Então isso está bem claro, né, definindo a filosófica e científica. E na ciência não existe apenas um tipo único de inteligência. Ao longo do tempo, diferentes modelos foram propostos para explicar como ela se manifesta. O mais aceito hoje é que a inteligência é multidimensional. Ou seja, eu acho que a boa parte aqui de nós aqui já ouvimos falar que existem diversos tipos de inteligência, né? É o que nós vamos ver agora, né? Isso na questão científica, né? Os principais tipos considerados na psicologia científica. Nós vamos dar uma recapitulada, assim, uma passagem rápida para não aprofundar muito, né? Geral, é o fator G, né? Muito usado em testes de QI, né? Temos a fluida e cristalizada, né? Que é pensar rapidamente, vocabulário. Emocional, inteligência emocional, que a gente escuta muito hoje em dia, né, das pessoas falarem sobre a questão da inteligência emocional, reconhecer emoções, a empatia. Prática ou contextual, né, relacionada à adaptação ao mundo real, como por exemplo, saber se virar, né, isso é um tipo de inteligência, né. Analítica e criativa, temos a lógica pelo lado analítico, eu coloquei como exemplo, e a imaginação pelo lado criativo, né. Agora tem essa aqui que eu acho bem interessante, múltiplas, que é o que a gente mais escuta, né, falar, que está muito pequenininho aqui, mas eu vou dar uma lida rápida, que tem a naturalista, a musical, a lógico-matemática, existencial, que reflete sobre questões da vida, da morte, né, interpessoal, corporal sinestésica, essa é bem interessante, linguística, intrapessoal,
e a espacial, né? Essa corporal sinestésica, ela é bem interessante, porque bom, um exemplo que eu posso dar são atletas de alta performance, né, que tem essa capacidade, né? E um exemplo aqui que eu vou dar para passar para vocês é que todos vocês já conhecem, que foi o Pelé, né? O Pelé era indiscutivelmente, assim, até hoje, que eu saiba, não houve um jogador com tanta habilidade que ele teve, né? E não só essa habilidade que ele tinha, como também o que ele promoveu para o esporte, para o futebol, né? Eu, como fã, né, de esporte, né, então futebol, essa questão do Pelé me chamou a atenção, eu andando pesquisando, inclusive tem até um filme dele, né? E tem uma passagem muito interessante, que uma vez, acho que foi em 68 ou 69, o Santos estava fazendo uma excursão na África, e eles foram passar pela Nigéria, fazer uma apresentação na Nigéria. E a Nigéria estava com uma guerra civil nesse período. E o que eles fizeram? Eles pararam a guerra para ver a apresentação do Pelé, o Santos, para ter o jogo, e depois, quando acabou, a guerra continuou. Dizem que isso foi meio mal contado, que quando houve a apresentação, a guerra ainda continuava e tal, mas que houve realmente esse episódio bem interessante, né? Para nós vermos, né, a importância de uma pessoa que veio com essa habilidade, né, promovendo, né, o esporte, o futebol, que hoje em dia é um dos esportes mais praticados, né, unindo nações. Agora vão vir a Copa do Mundo, e também temos a questão das Olimpíadas, né, ou seja, é um segmento que sim, une os povos, né? Eu vejo muito mais lado positivo do que lado negativo, que às vezes, por causa de uma minoria que fazem assim, um mau uso, né? Usa o caminho meio que desvirtuado com relação a isso. Então tem essa questão do corporal sinestésica, e também tem outro exemplo também que eu acho bem interessante, foi do surfista Kelly Slater, que com 54, ele tem 54 anos, com 52 anos, ele ainda competia de nível de alta performance, com atletas mais novos, mas com 52 anos, não minto. Ele está com 54, a última competição dele foi ano passado, né, que ele entrou como convidado em algumas etapas, ou seja, uma pessoa também com uma habilidade assim, incrível, né, promovendo o esporte, incentivando, né, esse é o lado positivo, né, isso... Oi? Kelly Slater, isso. Né? Também, Então é uma pessoa assim, de se admirar nessa questão do incentivo ao esporte, né? 11 vezes campeão mundial. Bom, então, para não fugir muito, né? Então tem esse exemplo que me chama bastante atenção, né? Sobre a questão da inteligência corporal sinestésica, né? E agora nós vamos entrar na espiritual, né? A inteligência espiritual, que é a capacidade do espírito de compreender, aprender e aplicar o conhecimento, sendo um instrumento divino destinado ao progresso e ao serviço do bem. Se nós estamos falando aqui de sendo um instrumento divino, né, lógico que tem, né, um grande dedo de Deus aí nessa história toda, né? E é aqui que nós vamos entrar, né? Nós vamos dar uma aprofundada nisso, falando sobre Deus. Vamos pegar aquele conceito básico de Deus que tem a primeira pergunta, né, no livro dos Espíritos, que é o conceito, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Essa é a primeira pergunta. Então, Deus como inteligência suprema, e se nós fomos criados por Deus, é porque nós temos alguma coisa, né, dentro de nós, né, algo dentro de nós. E o atributo, né, um dos atributos de Deus, que eu separei esse que tem mais a ver com o tema, que é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até o infinito. Ou seja, Deus é a inteligência suprema, né, e soberana, acima dele não tem.
E aqui nós temos uma pergunta bem interessante, né? O que é o Espírito? Né? A pergunta 23 do livro dos Espíritos, que é o princípio inteligente do universo, é o que nós somos, criado por Deus. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial ao espírito, uma e outro, porém, se confunde num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Livro dos Espíritos, pergunta 24, ou seja, a inteligência é um atributo do espírito, né? O espírito, nós desencarnamos, o espírito parte e vai com a inteligência, né? E a matéria, ela é separada e não tem nada a ver com a inteligência, é questão do espírito mesmo. E aqui essa frase que todos nós já escutamos, né, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né, isto é, sem saber. Né? Então, mas essa é a origem de uma pergunta. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Eu acabei que eu não coloquei aqui, mas é do livro dos Espíritos essa pergunta, tá? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Fomos criados simples e ignorantes com o objetivo de evoluirmos, né, espiritualmente. Como? Através do crescimento, do desenvolvimento da inteligência e da moral. E nós vamos ver que essas duas, elas, apesar de que deveriam acompanhar uma com a outra, não acontece, né? Ainda mais no nosso caso aqui, que nós vivemos nesse planeta de provas e expiações. Né? Então, nós vamos ver casos que a inteligência ela sobressai e a moral ainda fica a desejar, né? E dificilmente nós, assim, existe casos de acompanhamento da moral com a inteligência. Tem, mas a maioria ainda tem essa questão do desenvolvimento da inteligência e a moral. Não há um padrão, né? Então cada caso é um caso, cada um tem o seu crescimento, né? a sua evolução. Então, passando pelas provas de Deus, diz impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando está aqui. E pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Livro dos Espíritos, pergunta 115. É aquilo que a gente estava falando, né? Alguns espíritos vão caminhar, né, trabalhando a sua inteligência e sua moral, e outros, pela questão do livre-arbítrio, não vão. Né? Então, acaba que uns seguem, outros não seguem, uns se distanciam de Deus, né? Tem a questão da moral, né? A pessoa, o indivíduo, ele acaba se afastando de Deus por não ter essa questão da moralidade, e outros acabam se aproximando porque vem trabalhando isso, né? A questão da inteligência e da moral. E aí nós vamos falar sobre as leis morais, lei divina ou natural. Né? Dessas leis morais, o enfoque assim, que eu vou dar maior vai ser da lei do progresso, porque é o que tem mais, assim, sobre o que nós estamos falando, apesar de que todas essas leis que nós estamos vendo é interessante, né? É importante, quer dizer. Então, vamos lá. As leis morais são a expressão da lei divina ou natural, que é eterna, universal e imutável. Ela não muda, ela vai ser sempre, né, existir. Essa lei foi estabelecida por Deus para reger não apenas a ordem material do universo, mas também a ordem moral e espiritual. Nós vamos falar muito sobre moral aqui. Livro dos Espíritos 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Foi aquilo que eu falei, né? Nós tendo conhecimento e praticando essas leis, né, nós vamos nos aproximar de Deus e vamos crescer espiritualmente, desenvolvendo a nossa moral e também a inteligência. Livro dos Espíritos 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus.
Livro 618. São as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Nós vamos ver um pouquinho adiante sobre a pluralidade dos mundos. Então, cada mundo tem o seu grau de adiantamento, de evolução. E essas leis são aplicadas de acordo com esse grau. Livro dos Espíritos 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Né? Todos nós temos aqui na consciência, temos essas leis, só que quando nós encarnamos, nós esquecemos, né? Então faz parte do nosso exercício, do nosso trabalho, né? Desenvolver essas leis morais e para também praticá-las, né? Observação, portanto, a lei divina natural é a bússola que orienta o ser humano rumo ao progresso espiritual, indicando o que o aproxima de Deus e o que o afasta. Leis morais, né? Então agora vamos falar sobre algumas leis morais, que são essas leis que a gente está sendo falada, que são as leis que nos aproximam, né, de Deus e que faz com que nós caminhemos para o progresso, né, para a nossa evolução. Lei de adoração, que leva o ser humano a reconhecer a grandeza divina e a se aproximar de Deus. A lei do trabalho estabelece o trabalho como necessidade e meio de progresso. Esse trabalho é o nosso trabalho do dia a dia e os trabalhos também, né, filantrópicos, né, das casas, que as pessoas se propõem a fazerem, né, ajudando ao próximo, né, isso é super importante. Lei de reprodução, que regula a perpetuação da vida e traz responsabilidades ligadas à família, né, que é a questão da nossa existência, né, de como nós vamos dar continuidade, né, dos nossos legados. Né. Lei de conservação diz respeito à preservação da vida, um dever sagrado. Né, essa lei de conservação nós podemos atribuir muito essas questões, essa questão de nós cuidarmos do nosso corpo, né, da nossa saúde mental, né, e por isso que quando se fala em questão de suicídio, a gente está, como é que se diz? Nós estamos quebrando essa lei, né, essa lei da conservação, uma lei divina, né, que infelizmente tem acontecido e tem acontecendo em muitos casos. Né. Lei de destruição, que é necessária a renovação e transformação da natureza, mas condena abusos e crueldade. Isso aí são transformações que acontecem, né, mas que é necessário para o progresso do planeta, né, para essa limpeza energética. Nós temos o caso aí que aconteceu daquele tsunami, né, em Bali, né, uns anos atrás, que foram muitas pessoas faleceram, né, era uma área que ele energeticamente não estava bem, né, então aconteceu isso. Também nós temos a questão da pandemia, que foi realmente algo assim que todos nós passamos, né, por dificuldades, o mundo inteiro passou, mas isso tudo faz parte de uma providência, né? A gente não sabe até que ponto. A gente faz as nossas reflexões, mas o exato mesmo a gente, né, fica meio que, né, não temos aquela certeza, né? E condena abuso e crueldade, né, com a natureza, né, que infelizmente o homem vem fazendo, né, essas questões ecológicas, a destruição dos mares, dos rios. Lei de sociedade. O ser humano é feito para viver em sociedade e crescer com o próximo. Sim, é importante nós vivermos, né, em sociedade. Viver isoladamente é meio... Existem pessoas que vivem isoladamente, mas você viver em sociedade, você vai estar aprendendo, você vai estar desenvolvendo tudo aquilo que você precisa desenvolver com o próximo, nos ciclos, né, sociais, seja no trabalho, familiares, nas amizades, né, tudo isso aí faz parte de um aprendizado, né, de um crescimento. Por isso que ele fala que é feito para viver em sociedade e crescer com o próximo. Principalmente nós estamos, né, em meio de pessoas que às vezes, diríamos assim, são
aparentemente complicados, mas nós vamos estar aprendendo com eles e vice-versa, né? Vamos estar desenvolvendo virtudes, aprendendo, porque ficar num grupo onde todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo é bonzinho, você, tudo bem, é bom, você vai aprender, mas é diferente de você estar num grupo onde as pessoas têm pensamentos divergentes, né, às vezes não batem com o seu, então você acaba aprendendo, né, dando como se fosse um passo maior, né? Você vai ter que aprender a respeitar o próximo, vai aprender a respeitar as ideias dele e vice-versa, e com isso você vai, né, ganhando os pontinhos aí na tua escalada. Lei do progresso, essa aí que a gente queria chegar. Garante a evolução moral e intelectual, individual e coletiva. É a lei que todos nós, né, estamos destinados, e que a moral, e para nós termos esse crescimento, né, é aquilo que eu falei, a moral e a inteligência, elas têm que estar acompanhando uma com a outra, né? Se houver a inteligência sobressaindo com a moral, aí começa a ficar meio que complicado, né? Tem que se trabalhar para que isso possa dar uma igualada. E uma independe da outra, né? Você pode chegar no ponto, né, como eu estava falando, né, você ter pessoas com grande grau de inteligência, mas com moral baixa. Às vezes tem pessoas com moral elevada, a inteligência um pouco abaixo, mas acredito que é uma situação diferente, mas um pouco melhor do que a outra, do outro caso, né? Então, ela garante a evolução moral e intelectual, individual e coletiva. E o que impede? O orgulho e o egoísmo. Então, o que acontece? O orgulho e o egoísmo é o que trava, né, essa questão do lado moral, de nós progredirmos, né? Eu preparei uma colinha aqui, né? Quando acontece com isso aqui, tá? Quando você começa a ter o orgulho, né, os riscos maus da inteligência, né, aí vem a questão do materialismo, a exploração do próximo, né, a ciência sem ética, né, o orgulho intelectual. Então a gente sabe que o orgulho é realmente algo que nos atrapalha, vamos estar sempre lidando com isso, todos nós aqui, né, uns mais, outros menos, né, e o orgulho ele gera o quê? Ele gera também a questão do egoísmo, aí vem tudo. Todas essas, aí vem a inveja, vem as críticas, né, o desrespeito com o próximo, né, vem a vaidade. Então, realmente é o que atrapalha o nosso progresso. Lei da igualdade afirma que todos são iguais diante de Deus. Lei de liberdade reconhece o livre-arbítrio e a responsabilidade pelos atos. Lei de justiça, amor e caridade, né? Essa lei ela pode abranger as outras leis, né? Síntese de todas as outras, conduzindo à prática do bem e à fraternidade universal. Voltando aqui, a lei do progresso, para quem quiser depois dar uma lida, ela está no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 780, se eu não me engano, né? Que ela fala aprofunda mais sobre a questão da lei do progresso, e é bem interessante. Aliás, todas essas leis são bem importantes e interessantes. As leis morais promovem o progresso espiritual do ser humano. É que nós estamos acabando de ver, né? Ensina a viver consigo mesmo, com o próximo e a criação. Leva a felicidade real, que não está nas posses materiais, mas na vivência do amor, da justiça e da caridade. Seguir as leis morais é caminhar em direção a Deus, tornando-se cada vez mais pleno, justo e amoroso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a progressão dos mundos, né? Nós estamos falando no nosso exercício, no nosso trabalho de desenvolver a nossa inteligência, a nossa moral, mas vamos entender como é que funciona isso nos mundos, tá? Na pluralidade dos mundos, né, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós sabemos, nós temos essa ciência de que
o universo ele tem uma grandeza assim que é difícil de colocar, mas a ciência já diz que tem em torno mais ou menos de 3 trilhões de galáxias, né? E cada galáxia tem, diríamos assim, 250 bilhões de estrelas, né? E cada estrela é orbitada por um planeta pelo menos. No nosso caso, nós temos a Via Láctea. E nessa grandeza toda existe as classificações do mundo. Cada mundo tem seu grau de evolução. Começando pelos planetas primitivos, pelos planetas de provas e expiações, que é a nossa realidade, que estamos passando por um processo, né, de transitório. Aí vem o planeta de regeneração, que é o que nós estamos caminhando. Depois vem os planetas ditosos, felizes, celestes, né, e por aí vai. Sendo que cada planeta, né, tem uma característica, né, e a nossa evolução, quanto mais desenvolvemos o nosso intelectual e a nossa moral, nós vamos progredindo, vamos nos tornando mais, a matéria vai ficando mais sutil, mais leve, até chegar em um ponto de terem orbes, né, esses mais avançados, que são de outra dimensão, né? Então, por exemplo, no planeta primitivo, onde a matéria é muito densa, né, o planeta de provas e expiações, somos nós aqui. Regeneração já começa a melhorar, né, nos ditosos também. Então, à medida que os mundos vão progredindo, nós também vamos progredindo. A matéria vai evoluindo, vai como é que se diz, se tornando mais sutil. E o que acontece, né? E o que impede, né? Somos nós mesmos, né? Às vezes tem mundos que às vezes estão num caminho e os habitantes dele, né? Pela questão da moral, não acompanham esse crescimento, né? E aí é feito os degredos, né? as questões migratórias que nós vamos ver aqui um pouco adiante. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem, moralmente, progridem os mundos em que neles habitam. Né? Então, nós somos, né, assim, nós somos responsáveis, né, pela questão do desenvolvimento do planeta, né? E tudo progride, nada fica, você não regride, né? Se você, por exemplo, se você está em desenvolvimento com a sua questão intelectual e você não está com a sua questão moral, você não vai regredir, mas você pode ser que você tenha, né, uma evolução mais travada com que o outro que esteja trabalhando seu intelecto e sua moralidade, né, com, sim, diríamos, mais acelerado. Então, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem os mundos que neles habitam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem que eu acho bem interessante, né, sobre a nossa evolução, né, começando com o Australopiteco. Atrás também tinha, mas eu resolvi já colocar isso aqui porque já se fala de milhões de anos atrás, né? Aí você vem o Homo habilis, erectus, Neandertal e o Sapiens. Vocês podem notar que nessa progressão você vê que a matéria já vai começando a melhorar, né? À medida que ele vai desenvolvendo, não só o seu intelectual como a inteligência, como a sua moral, você vai ver que ele vai se tornando mais, né, mais sutil, né? E agora nós estamos nesse ponto aqui. Nós não sabemos o que vem pela frente, né? Mas vocês podem ver, isso é uma característica do nosso planeta, né? O planeta de provas de expiação, né? Começando ali, né, com o Australopiteco e passando para esse aqui. Você pode ver que há uma evolução, há um crescimento, tanto, né? Pode ser que isso aqui pode até tenha desenvolvido o lado intelectual e a moral ainda falta, mas já houve o crescimento, né? Seja o tempo que levou. Né? Vou dar o exemplo de Capela para vocês. Capela é um sistema, né, que a gente não sabe onde é que fica, mas fica bastante distante de nós. No Espiritismo nós temos esse livro, Exilados de Capela, que fala
sobre isso mais ou menos que a gente está comentando aqui, né? Era um sistema, né? Alguns falam que era binário, outros não, mas enfim, era um sistema bem afastado de nós e que estava em progresso, estava evoluindo, mas muitos habitantes estavam atrapalhando esse progresso, porque não tinham desenvolvido a questão moral. Era um planeta com alta tecnologia, né? Alto conhecimento, mas tinha um pessoal, tinha os habitantes que dali estavam atrapalhando, né? Dificultando esse desenvolvimento. E aos poucos, né? À medida que foram desencarnando, né? Através dos problemas que teve, a espiritualidade foi reorganizando isso e foi degradando esses espíritos para os planetas na qual eles poderiam, né, se adaptar e inclusive colaborar com o crescimento do planeta que estava recebendo, que é no caso nosso, né? Muitos exilados de Capela vieram para a Terra para poder contribuir, porque eles já tinham conhecimento intelectual, o moral ainda estavam para trabalhar, mas esse conhecimento intelectual, né, da inteligência, já ia ajudar muito o nosso crescimento aqui, né, da humanidade. E aí eles vieram, aí formaram os povos. Tem, como diz o segundo livro, tem os arianos, que é na parte hemisfério norte, né, ali diríamos, pegando a Europa. Aí tem os hindus, né, desenvolvendo a questão da religião. Tem os judeus, né, e tem os egípcios, né, que contribuíram muito com a ciência, com a matemática, e inclusive foram um dos primeiros a retornarem. Vieram para cá, cumpriram o que tinham que fazer durante não sei quanto tempo, e aos poucos foram retornando para a própria Capela, onde já se encontravam num estágio melhor do que quando eles vieram. Alguns não gostaram muito, né, de terem feito esse degredo, mas vieram. E assim contribuíram, né, para o desenvolvimento do nosso planeta. Então, isso aí que é um exemplo de Capela, justamente focando nessa questão do intelecto com a moral, né, e o desenvolvimento espiritual. Aí se fala em Quiron. É um planeta, né, que, segundo o que nós estamos, né, vendo, né, estudando, é um planeta que ele está no estado primitivo, né, e o que está acontecendo agora? Nós aqui, que estamos num processo de transição planetária, né, nós estamos passando de provas e expiações para a regeneração, está sendo feita a mesma coisa que fizeram com Capela. Aqueles espíritos que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento estão sendo relocados para outros orbes, inclusive esse aqui que é se falado, né, que nós estamos, né, que inclusive Chico Xavier fala, né? Então é um planeta que a gente sabe que é um planeta muito similar à Terra, que ele é maior que a Terra, mas as pessoas ainda vivem realmente em estado primitivo, vivem nas cavernas, mas é aquele ciclo, né? As pessoas os espíritos estão indo para lá para reencarnar, para ajudar e para contribuir, né, à evolução desse planeta. E um governador desse planeta é Jesus, né? Segundo que nós temos ouvido, né? Então, vocês veem a questão do degredo de Capela para cá, para a Terra, e da Terra para esse planeta. Não é nada comprovado assim, mas se um fala, outro fala, né, é falado, né, então bem provável de que realmente esteja, né, isso esteja em andamento, né? Isso já faz um tempo, acho que desde a Segunda Guerra Mundial já começou esse degredo, né? O Homem de Bem, capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo. O que temos aí no Homem de Bem? O Homem de Bem é aquele que desenvolve a sua moral, né? É aquele que desenvolve a sua capacidade, né, de ter a inteligência, de ter o conhecimento das leis divinas, e que ele vem trabalhando para poder crescer, evoluir e ajudar e contribuir com essa evolução, com esse crescimento. E aqui está, vamos lá. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, da sua maior pureza. Essa lei
Justiça pode ser de amor e caridade, nós já pensamos ali na questão da lei moral, né? Das leis morais. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria e tem fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos materiais. A aceitação das provas e expiações sem reclamar, né? É aquele ser que está aqui no planeta e está, através de todo o seu trabalho que ele vem fazendo, ele consegue aceitar as questões das dificuldades, né, dos problemas, né, de uma maneira que cause menos impacto a ele, porque ele está se preparando, porque ele tem fé em Deus, porque ele age, né, isso aí tudo vai contribuindo para que você consiga lidar com o dia a dia, com a situação, com o nosso momento atual que nós estamos passando, né? Sentimento de caridade e amor ao próximo, fazendo bem pelo bem, sem esperar algo em troca. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta. É aquele que faz o bem e faz sem querer nada em troca, faz com coração, com vontade, com prazer. É bom, humano e benevolente para com todos. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Né? Esse aí trabalha, podemos ver que ele trabalha essa questão do orgulho, né? Para ele, a questão do orgulho para ele vai cada vez mais, né? Ele vai trabalhando isso e ao ponto de chegar bem de uma maneira talvez não significante, né? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente combatê-las, né? A pessoa que estuda suas próprias imperfeições é aquele que faz a sua autoanálise, né? Seu autoconhecimento, né? Que isso hoje em dia é super falado, né? De nós trabalharmos isso para nos conhecermos, né? Para podermos estar acompanhando o que está acontecendo, né? No dia a dia, né? No cotidiano, na nossa mudança, nessa transição que nós estamos passando, né? Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Lógico, quando nós partimos, nós não levamos nada, nem um centavo, nem uma moedinha, né? Nós levamos só o espírito e a consciência, né? Isso que nós levamos, as coisas materiais realmente deixamos tudo. Então ele, já por saber disso, ele já trabalha essa questão. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Usa, mas não abusa. Provavelmente ele utiliza aquilo que é necessário, os bens que ele tem, o necessário, ele sabe utilizar e não pratica o abuso, né, dos bens. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Ou seja, o homem de bem, ele trata o próximo como gostaria de ser tratado, né? E isso é o que todos nós aqui, né, procuramos fazer, acredito, né? Ser tratado como se gostaria de ser tratado, né? Ao amar ao próximo, dizer, tudo isso envolve, né, o amar ao próximo como a si mesmo e Deus acima de tudo, né? Respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. São muitas, né? Na verdade são bastante qualidade. Mas aquele que se esforça por possuir os que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Logo após, né, nesse capítulo do Evangelho, tem o bom espírita. Mas o bom espírita segue mais ou menos esse mesmo caminho e fala que o bom espírita é aquele que busca, que se esforça para se transformar. O homem de bem não foge muito disso, porque ele também está trabalhando, né, na sua transformação, na sua mudança. E aqui, e mediante, né, o que nós estamos falando, né, já dá mais ou menos para ter uma noção de qual é a missão do homem inteligente na Terra, né, que é servir, né, servir ao próximo, ajudar com a humanidade, praticar o bem, praticar a caridade, né? Então, usar a sua inteligência com sabedoria,
desenvolver a sua moral, né? E contribuir, principalmente contribuir com a humanidade, né? E todos nós estamos nesse caminho, né? Todos nós temos essa capacidade, basta nós trabalharmos e querermos, né? E aqui eu coloquei uma reflexão, mas é um tempo bem interessante. O homem inteligente no mundo de regeneração. Como é que seria isso, o homem inteligente no mundo de regeneração? Interessante, né? Porque quando nós estivermos no mundo de regeneração, que vai ser uma mudança, diríamos, bem significativa, porque nós teremos muito desenvolvimento da ciência, da tecnologia, nós vamos ter doenças encontrando a cura nas doenças, nós vamos encontrar as pessoas mais fraternas. No mundo de regeneração, né, nós diríamos que porque no mundo onde nós estamos, né, primitivos, né, expiações e provas, né, o mal ele ainda prevalece, né, diríamos assim. E no mundo de regeneração, o bem já começa a se equiparar ao mal. E essa diferença é muita coisa. A gente passa a sentir a atmosfera, nós vamos passar a sentir o planeta, as coisas mais leves, as pessoas mais fraternas, tudo vai melhorar. Os problemas vão existir? Vão, mas não vai ser como as provas e expiações. Já vai ter uma suavização bem significativa, né? Então, o homem inteligente no mundo de regeneração vai encontrar esse outro quadro, né? Mas o trabalho vai continuar, né? Ele vai continuar fazendo a inteligência voltada para a sustentabilidade, paz e fraternidade, educação moral das futuras gerações, né? Trabalhando sempre a moral nas pessoas, né? nas futuras gerações, né? Então, assim, no mundo de regeneração, realmente isso vai ser uma diferença muito grande. Só digo, e espero que a gente possa, talvez, pegar um pouquinho disso, né? Porque realmente estamos nesse processo, não tem assim uma data fixa. Às vezes alguns falam que por volta de 2057, mas não se sabe ao bem. O importante é que está mudando, né? Estamos fazendo por isso, né? Estamos fazendo a nossa mudança, né? Estamos buscando a nossa mudança, né? Para talvez, quem sabe, pegar um pouco disso. Naquele Chico Xavier fala um programa na Data Limite, né, que não sei se alguns aqui já assistiram, e que ele fala, né, que a partir de 2019, se não houvesse nenhuma explosão nuclear, se o homem não fizesse nenhuma besteira, a partir dali haveriam mudanças assim bem significativas, né, e o planeta conseguiria, né, dar um passo, né, apesar de todos os problemas, né? E viriam assim coisas extraordinárias, né? Inclusive até mesmo, né, o próprio contato com seres de outros orbes, né? Isso ele coloca no seu programa Data Limite, né, do Chico Xavier. Então tem muita coisa aí vindo, né? Espero que a gente possa aproveitar, né, pegar um pouco disso, ou quem sabe, né, na questão do desencarne, né, através da condição de cada um, poder voltar ao planeta já no mundo regenerado, né, já em regeneração, né? E agora vamos aos exemplos, né? Coloquei alguns exemplos aqui. Foi difícil de escolher porque tem muitos exemplos de pessoas, né, sobre as suas contribuições, né, pessoas. Eu procurei colocar exemplos de pessoas que a maioria possa identificar, conhecer melhor. Eu não vou querer colocar a questão moral, mas vamos pensar, cada um vai ver, vai dar uma refletida, né? Saber que essa pessoa, ela fez a contribuição, alguns se desvirtuaram, né? E vamos lá. Primeiro, Leonardo da Vinci, né? Eu achei, assim, pelo que eu pesquisei, seria bem legal colocar, né, sobre ele. Galileu Galilei, né? Isaac Newton, né, cientista. Todos eles contribuíram bastante com a humanidade, né? Agora, sobre a questão moral, sobre o caráter moral, não tenho como falar, e também não vem.
não tem assim, cada um faz a sua reflexão, a sua pesquisa. Beethoven, no campo musical, lembrando lá atrás que nós vimos, né, naquele quadrinho, né, da inteligência, né, que tem o campo da música, aí ó, vê o Beethoven, tem o Mozart também, mas eu não coloquei aqui, porque na música nós temos pessoas que, a música, ela transmite mensagens, transmite energia, olha a importância da música. Nós fazemos um trabalho aqui às segundas-feiras de ectoplasmia, que é um trabalho que, né, ele exerce na cura física, e que é feito através de canções e preces, e essas canções têm as letras, né, e essas letras têm energia, né, ela é propagada para a espiritualidade aqui da casa, para as pessoas que estão presentes. Então, é importante, né, de nós trabalharmos a questão musical. Então, esse aí veio, né, para colocar as músicas clássicas, né, acredito que alguns aqui devem gostar. Napoleão Bonaparte. Esse aí, diríamos, tinha tudo para fazer algo positivo, mas acabou que deu uma desvirtuada, e todos sabem, né, como é que foi a história dele, né? Bezerra de Menezes, né, nosso patrono, né, então dispenso comentários, né, foi médico, foi empresário, foi político, né, e fez muito pelo espiritismo aqui no país, né? Nikola Tesla, né, da questão da eletricidade, outro também que contribuiu bastante. Mahatma Gandhi, né, que lutou pela independência da Índia sem exercer a violência, né? Então, Albert Einstein, essa figura, tinha que colocar essa figura, né? Um cientista também, conhecido por todos. Adolf Hitler, infelizmente esse aí, né, desvirtuou, tinha o poder da oratória, tinha tudo para... levantou a Alemanha, mas para a Europa, que ele poderia talvez fazer um trabalho melhor, talvez unificando, ele fez o que ele fez, né? Albert Sabin, né, o que criou a vacina da polio, a gotinha, porque a vacina foi um outro elemento aqui que eu anotei o nome aqui para não esquecer. Foi Jonas Salk. Jonas Salk foi que inventou a vacina. O Sabin inventou a gotinha. O Sabin inventou a gotinha, contribuindo isso para a cura da poliomielite, né? E Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, né, pelas suas obras. Então nós podemos ver que todos aí têm a sua contribuição na parte, né, científica, artística, espiritual. Olha isso. Então são pessoas que talvez vieram com missões assim um pouco acima, né, para poder dar uma contribuída aqui no nosso planeta. E esse aqui é o modelo perfeito, né, que sabemos, já todos conhecem, que foi exemplo de humildade, de inteligência, moral, né, caridade, de servir, né, então amar. Então nós temos aqui Jesus, né, o modelo perfeito, né, do homem inteligente, né, na Terra, né, que soube utilizar a sua inteligência da melhor forma possível. Então temos aqui esse modelo. E finalizando, nós temos a conclusão, né, que é uma inspiração que eu procurei fazer e tal, que a verdadeira inteligência é aquela iluminada pelo amor, né? Tudo gera o amor, né? Amor é energia, o amor, ele rege o universo, né? Então nós possamos trabalhar, né, isso em cada um de nós, né? E encerrando, eu vou colocar uma música, né, que todos conhecem a letra, talvez de uma versão diferente, mas que a letra diz muito, tem muito a ver com isso que nós estamos falando, né, sobre a questão do homem inteligente na Terra. Aí, tá no próximo slide.
que assim seja. Então, agradecemos demais ao Neil por esse momento de exposição, né, dos seus estudos. Vamos passar agora para o momento do passe, tá? E eu peço que fiquem todos sentados e que os passistas se posicionem. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Agradecemos pela noite de hoje, por esse momento reflexivo, um momento em que nossos corações, o nosso espírito pôde ser recarregado das energias das quais cada um de nós aqui precisávamos. Que possam receber também esses limitivos, aqueles que não puderam estar, mas que fazem parte dessa egrégora, dessa casa, que possam receber essa energia amorosa em seus corações. Que aqueles também que estão nas nossas telas mentais, que foram colocados os nomes na caixinha, também recebam as energias de amor, de paz, de tranquilidade, acalmando e consolando o coração de cada um. Daqui saímos com essa luz, que possamos emitir também por aqueles que passarem pelos nossos caminhos e que possamos a cada vez mais nos fortalecermos em fé e esperança no novo porvir. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, só um último instante para os nossos avisos de fim de palestra, né? A gente está lá com a televisão funcionando, passando os avisos recorrentes, mas nós temos 3 importantes agora, antes também do sorteio do livro. Estamos com a campanha do agasalho, feito com as crianças da evangelização, e ainda tem muitas crianças para serem escolhidas, né? E aí é só vocês irem na livraria, que lá tem um cartãozinho com as idades, para esse momento, né, do inverno que chega, e para um auxílio também na composição da roupinha. Tem também a feira de livros acontecendo na livraria também. Os livros estão por R$5, e também convidamos a vocês poderem visitarem, né, a livraria, que lá tem algumas peças do nosso artesanato, também estão com preços bacanas e são peças bonitas. Mas no geral é isso, sim. Pedimos para que tenha atenção também com as doações da sexta, né? Estamos a cada domingo entregando e recolhendo os itens. Bem, e aí agora a gente passa para o sorteio. Eu perguntei no início se tinha alguém vindo pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez que chegou depois? Não? Tudo bem. Então fala aí o número. 33. 33 de Cristo. Fica um número na perninha direita da cadeira. Não foi. 10. 10. Tudo bem, temos uma. Tem mais 2 livros. 56. Não. Vou falar 1. 71. Tem? 70. 9. Não? 56. Eu falei? Essa gostou desse. 22. Foi? 22. Agora falta mais um, só. Pede aí, intuição. 40. Não? 32. Tá. Então fechou, gente. Boa noite. Boa leitura.